Olá a todos. Hoje seguimos com o nosso projeto de extensão, PetCast, e em nome dos alunos petianos, estamos realizando uma roda de conversa sobre estágio, em que serão passadas algumas orientações e, ao final, haverá o compartilhamento das experiências de alguns estudantes. Hoje estão presentes aqui eu, a Natânia, o Vitor e a Cecília, que ela é a nossa convidada do sexto período para gravar em relação à apresentação do projeto de ensino de orientação e estágio. E, em primeiro momento, eu gostaria de agradecer a participação de todos. Em relação ao projeto de ensino, a também participante Esther, do quarto período do curso de administração, nos gravou um trechinho falando um pouco sobre o projeto. Participo do projeto de ensino, orientação de estágio no curso de bacharelado em administração, juntamente com Cecília Nunes Soares, aluna do sexto período. O projeto é coordenado pela professora Elaine Carvalho. O projeto tem como objetivo auxiliar na formação e capacitação dos estudantes quanto ao processo de estágio no curso de administração, auxiliando através da divulgação de informações referentes aos direitos e deveres dos estagiários e orientando com relação aos documentos necessários, na elaboração de relatórios necessários para a finalização do estágio. Quando um estudante tem interesse de fazer um estágio, ele recebe alguma proposta, o primeiro passo deve ser realizar o cadastro da empresa no BEC, que é o Banco de Estágio, Empregos e Currículo. Realizado o cadastro, o estudante deve providenciar o plano de atividades e o termo de requerimento. Ambos estão disponíveis no Virtual IF. Após ele realizar o preenchimento e envio desses documentos, ele deve entrar em contato com o setor de apoio ao estágio e solicitar o termo de compromisso, que deve ser assinado por todos. Para orientar os alunos a respeito desses passos, o projeto tem realizado algumas ações ao longo desse ano. Dentre elas são postagens no nosso Instagram, que é @ifestágio.adm, tirando dúvidas de alguns alunos. Fizemos também um tutorial do passo a passo de como preencher esses documentos e enviá-los no BEC, e também a elaboração de um artigo científico sobre a importância do estágio no curso de administração. Caso o aluno ainda assim tenha alguma dúvida quanto ao preenchimento ou envio desses documentos, ou qualquer dúvida relacionada ao estágio, ele pode entrar em contato conosco através do WhatsApp ou então do e-mail. Desde já eu agradeço. Tchau, tchau. Agora, eu gostaria de convidar a aluna Cecília para falar um pouco sobre o projeto de ensino para a gente. Oi, pessoal. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o nosso projeto de ensino. Ele é um projeto de ensino que foi desenvolvido pensando nas orientações e nas coisas que os estagiários precisam. A gente muitas vezes inicia a faculdade, começa o estágio e não tem muita noção de como as coisas funcionam, principalmente para aqueles alunos que nunca tiveram experiência no mercado de trabalho. Então, o projeto foi desenvolvido para a gente conseguir fornecer um apoio, alguns conhecimentos sobre legislação, o que pode, o que não pode, e auxiliar de forma geral todas essas pessoas. Então, assim, o nosso projeto, a gente tem uma página no Instagram, onde a gente faz postagens em relação ao BEC, aos conceitos sobre quem é o supervisor, né? Postamos algumas dicas, alguns direitos que cada estagiário tem. E dentro da faculdade, sempre que algum aluno consegue um estágio, eles vêm até a gente, tiram as dúvidas, a gente encaminha sobre o processo, né, que precisa ser feito dentro da faculdade, em relação às documentações necessárias. O IF agora já mudou um pouco o processo do estágio. Antes acontecia tudo de forma muito manual, você chegava, solicitava o documento, imprimia, aí você preenchia, levava na empresa, a empresa preenchia, voltava para a faculdade. Isso acabava aí levando um tempo maior para conseguir ser feito.
E agora a gente não precisa mais disso. A empresa inicia fazendo cadastro no BEC, que é o banco de estágio do IF. E aí, a partir dele, o aluno consegue solicitar as documentações e aí no virtual mesmo fazem as tramitações do estudante para o professor, do professor para o estudante. E aí vai para a empresa para colher todas as assinaturas, preencher o plano de atividade, concordar com o termo de compromisso e esse tipo de coisa. Então, a gente fica disponível tanto na rede social, no Instagram, para responder essas dúvidas, estar sempre apresentando conteúdos de orientação, quanto aqui na faculdade e no WhatsApp também, né? A gente fica aqui mais só à noite, então no WhatsApp também os meninos sempre mandam mensagem e a gente procura auxiliar de forma bem geral mesmo. Agora eu gostaria de estar passando para vocês alguns trechinhos que os alunos do IFTM aqui de graduação em administração gravaram para a gente para falar um pouco sobre a experiência no estágio deles e algumas contribuições, tanto pessoais quanto profissionais. Sou aluna do 4º período de administração e hoje eu venho falar para vocês um pouquinho da minha experiência como estagiária. Então, essa etapa para mim é uma das mais importantes, porque gera para nós estudantes a oportunidade de reconhecer se a nossa escolha profissional corresponde com a nossa aptidão técnica. E essa experiência me fez criar uma consciência mais crítica, capaz de compreender ainda mais a nossa área. E a partir disso, interferir nela com as minhas próprias reflexões, sem contar que contribuiu bastante para o meu conhecimento. E é isso, gente. Obrigada pela atenção e obrigada pela oportunidade de estar aqui passando para vocês a minha experiência. Meu nome é Amanda, eu sou graduanda do curso de administração do 4º período do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, do campus Paços de Minas, e eu faço estágio pela IFTM na Prefeitura de Patos de Minas, no transporte escolar na Secretaria de Educação. Para mim é muito importante eu estar fazendo esse estágio onde eu estou aprendendo muito em questão de frota, em questão administrativa mesmo, controle. Inclusive o nosso projeto da CEMED juntamente com o governo federal, então tem muita coisa de convênio, do convênio federal com o município, e eu acho que é muito interessante. Oi, gente! Para quem não me conhece, meu nome é Cecília e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês da minha experiência como estagiária. Eu faço estágio em uma empresa aqui em Patos há 8 meses e acho que todo o processo que eu passei dentro da empresa contribuiu muito para o profissional que eu tenho hoje. É muito bom a gente fazer o estágio e conseguir ver toda a aplicação que a gente estuda na teoria dentro de uma empresa. E isso vem contribuindo demais para a minha experiência profissional. Eu acho que o estágio é muito importante para esse período que a gente está passando agora, porque ele consegue nos direcionar e trazer pequenas experiências para a gente descobrir o que gosta e o que não gosta. Então eu aproveito muito esse momento dos estágios para eu procurar em qual área eu mais me identifico, em qual área eu sou mais feliz em trabalhar. E essa é uma diquinha que eu deixo para vocês. Pessoal, meu nome é João Paulo, estou aqui para falar um pouco sobre o estágio. Eu sou aluno do 2º período de administração do IFTM Campus Patos de Minas. Atualmente, eu sou estagiário da Prefeitura Municipal de Patos de Minas no setor de tesouraria. E o que faz a tesouraria? A tesouraria ela faz os pagamentos após a chegada das notas fiscais. Ela providencia esse pagamento dos fornecedores, dos servidores, das folhas de pagamento. Enfim, faz todo esse pagamento de tudo que a prefeitura realiza, todas as suas partes, né, dos débitos. Então, falar sobre o estágio é uma experiência tão enriquecedora para qualquer discente, pois ele aplica tudo que vê na teoria dentro da sala de aula no ambiente de trabalho, e conciliando as duas partes em que ele vê a teoria e após isso aplica a prática. Então é isso.
Então, a gente vê que tem muitos alunos que trabalham na prefeitura, mas antes da gente dar continuidade à nossa conversa e falar um pouco mais sobre as nossas experiências, vamos falar um pouquinho sobre a lei do estágio, né, que é a 11.788. Então, pessoal, trazendo um pouco aqui bem a legislação, algumas coisas que alguns estagiários não têm plena certeza ou que ainda carecem de algum tipo de informações, o estagiário ele tem que se alocar, fazer parte do estágio na parte concedente e ele tem que ser acompanhado. Durante todo esse processo do estágio, a lei ela prevê que a pessoa que vai supervisionar esse estagiário no seu local de trabalho, de exercício, ele precisa ser uma pessoa que ou ele é graduado naquela respectiva área, ou que ele já tenha uma experiência para prestar todo esse tipo de serviço de apoio, suporte e orientação. Até porque o estágio ele é um ambiente no qual o estudante ele vai desenvolver, vai ter um contato com a sua área de trabalho, com as atividades que são desenvolvidas. Por ser educacional, o estagiário em época de prova, ele tem uma redução de, no mínimo, metade da carga horária. Então, se o estagiário ele desempenha 6 horas diárias, na época do período de prova, ele precisa apresentar uma declaração ou apresentar algum documento comprobatório emitido pela instituição ou por professores daquela respectiva disciplina, que comprove que ele vai ter essas atividades. Então, ele pode sair um pouco, ele tem uma redução de metade da carga horária, que no caso das 6 horas diárias vai cair para 3, de no mínimo, mas nada impede na lei que essa redução seja total ou até mais do que a metade. Em relação às férias, quando temos uma diferença do estágio quando ele é obrigatório e quando ele não é obrigatório. Quando o estágio ele não é obrigatório, ele é como se fosse bem facultativo, então normalmente ele tem caráter remunerado para aquele estudante. Então, nos casos de bolsa, que há bolsa, outro tipo de contraprestação, as respectivas férias do estudante, eles devem ser pagas, obedecendo o tipo de remuneração que ele recebe. E caso a lei também fala que em relação a ele, caso ele preste menos do que um período de 1 ano, ele recebe proporcional ao tempo trabalhado no estágio. Então, assim, a gente vê que é muito importante o estagiário ficar atento à lei e ter conhecimento dos seus direitos, porque às vezes é uma disciplina que ele tem mais dificuldade e ele não sabe que ele pode reduzir a sua carga horária. Então, a gente vai dar prosseguimento aqui. Vitor, conta para a gente um pouco sobre a sua experiência no estágio, como que você conseguiu essa oportunidade e como que o seu estágio contribui para o seu desenvolvimento aqui no curso de administração. Oi, como a Cecília tinha falado antes, o estágio para muitas pessoas ele acaba sendo a primeira oportunidade de emprego, de trabalho. No meu caso foi isso. A Natânia havia me perguntado como eu consegui, foi através de um processo seletivo que ele é feito pela prefeitura, onde nós enviamos o nosso currículo e nós temos que estar num certo período já da faculdade para poder ser aceito como estagiário. Foi minha primeira experiência de emprego e eu diria que uma das experiências que eu mais aprendi primeiro foi como lidar com pessoas, que foi a questão do atendimento ao cliente, pois eu trabalhei como recepcionista, porém também como na parte administrativa. E eu acho que isso foi muito bom para mim por conta das matérias que eu já tinha tido no curso, como gestão de pessoas, um pouco sobre planilhas também, que eu tenho que fazer planilhas no trabalho, e a gente teve aulas de informática. E essas foram minhas experiências.
Já falando um pouco das minhas agora. Vários conteúdos que eu vi dentro da disciplina, por exemplo, o princípio da transparência, as modalidades de licitação, quais são os critérios que precisam ser aplicados, eu estou vendo agora na prática. E uma coisa que eu achei interessante do meu estágio é que lá o pessoal do setor de compras e licitações da Câmara, eles também realizam cursos, né, principalmente porque de 2021 para cá mudou a lei de licitações, então todos os colaboradores precisam fazer cursos de aprimoramento e ficar atualizados do que mudou na lei, e eles me passaram um curso para eu fazer também e estar por dentro dessa nova lei de licitações. Então, eu achei que eles foram muito atenciosos e eles querem que toda a equipe esteja por dentro, não só aquelas pessoas que atuam diretamente como pregoeiras na licitação, mas num contexto geral. Em relação a um pouco a minha experiência, hoje eu não sou mais estagiária, mas eu já fui estagiária da prefeitura e eu atuei na área da Secretaria de Saúde. Eu era estagiária na gestão administrativa, que é o RH, e diferente do que muitas pessoas pensam, o RH ele não vai fazer essa contratação, vai mexer diretamente com os processos de editais para fazer essa contratação de pessoal. O RH da secretaria é mais voltado para os servidores daquela secretaria, estão fazendo todos os processos em relação ao pessoal, frequência, até mesmo para pagamento, e demais atribuições em relação a atestados e, porventura, outras questões. E o que eu pude perceber em relação à administração pública é que tem muitos processos burocráticos, mas a burocracia, desde que ela seja gerida de uma forma adequada, ela acrescenta e colabora muito para a administração pública, uma vez que o foco da administração pública é prestar serviço para a comunidade e dar todo esse retorno e contribuir à comunidade em geral com alguns tipos de serviços, o ideal é que aquilo seja realizado da forma correta e tenha a margem de erro mais pequena possível. Então, a burocracia, ela, desde que gerida, obviamente, da forma adequada, ela vai contribuir para que essa margem de erro ela seja mais reduzida e todos os processos, todas as atividades desempenhadas, ela tenham um teor de validade, sejam efetivadas com um grau de certeza e mais certas no final do processo. Gostaria de agradecer a todos pela participação, pelas experiências expostas, e o estágio, como muitos disseram aqui, ele é o primeiro contato que a gente tem com a nossa área de atuação, então ele é muito importante para o estudante, então ele contribui muito para as experiências, independente de que alguns estagiários eles tenham uma presença tão firme e atuem na área como eles gostariam, o estágio ele vai proporcionar o contato com um profissional mesmo, então ele vai ser possível que ele identifique alguns pontos no ambiente de trabalho e acrescente a sua vida profissional para futuras contratações e desenvolvimento no mercado profissional. Muito obrigada pela participação de todos e até mais.